Mais uma vez a gente vai iniciando por aqui o quadro direto da redação e fique atento porque tem muita informação aqui para vocês, tá bom? Eu vou começar aqui trazendo onde o Senado aprovou a PEC da transição. Exatamente. Vamos trazer aqui detalhes dessa notícia? Olha só, direto da Agência Brasil, o Senado aprovou na noite desta última quarta-feira, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição PEC, chamada PEC da Transição, em primeiro turno. O placar foi de 64 votos a 16 e no segundo turno, 64 votos a 13. A matéria vai à Câmara dos Deputados. A proposta, que visa garantir recursos para programas sociais no orçamento da União de 2023, como a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo a partir de janeiro. A PEC traz uma espécie de expansão do teto de gastos criados em 2016 no governo Michel Temer. A proposta de interesse do presidente eleito Lula é expandir esse teto em 145 bilhões de reais, para, com esse dinheiro, viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família em 2023. O teto de gastos foi criado para limitar as despesas do governo, reduzir o gasto público e evitar que esse gasto fosse maior que a arrecadação no ano. Notícia internacional agora, e a gente fala sobre o Peru, onde Dina Boluarte é a primeira mulher presidente. Exatamente, olha só essa informação. Trazendo aqui esta notícia, Dina Boluarte se tornou também nesta última quarta-feira a primeira mulher presidente do Peru ao fazer um juramento no Congresso após os parlamentares votarem pela destituição de Pedro Castillo em uma escalada de crise política no país andino. Advogada há 60 anos, ela exercia o governo de vice-presidente no governo de Castillo e até pouco tempo atrás ocupava o posto de ministra de Desenvolvimento e Inclusão Social do país. Castillo foi removida após a votação de um julgamento político antecipado, horas depois de decretar a dissolução do Congresso, decisão que provocou dimensões de ministros importantes do governo e foi denunciada como golpe de Estado por alguns membros do parlamento. Castillo havia sido convocado ao Congresso para responder às acusações de incapacidade moral permanente para governar em meio a várias investigações sobre suposta corrupção no governo. O Congresso apurou a decisão e destituiu Castillo com 101 votos a favor, com o apoio de parlamentos de direita e esquerda, 6 contras e 10 abstenções. Os Estados Unidos rechaçaram qualquer ato inconstitucional de Castillo para impedir que o Congresso cumprisse sua obrigação, disse a embaixadora norte-americana do país. Líder de esquerda que assumiu o poder em julho de 2021, Castillo havia anunciado um governo de exceção, afirmando que convocaria eleições legislativas no prazo mais breve possível. E os representantes eleitos seriam constituintes facultativos que teriam o objetivo de elaborar nova Constituição em 9 meses. Para fechar o quadro direto da redação, a gente vai falar sobre o esporte. Copa do Mundo, ainda hoje, sem jogos, né? A gente está acompanhando aí toda essa movimentação, onde os jogos só voltam a acontecer amanhã, sexta-feira, exatamente. E aqui trazendo detalhes da Copa do Mundo, né? Nesta quinta-feira, os jogos de hoje da Copa do Mundo continuam com o segundo dia de pausa após a finalização das eletrizantes disputas das oitavas de final. As 2 últimas partidas da segunda fase do torneio aconteceram na terça-feira em um duelo entre Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça. Os classificados para as quartas são Holanda, Argentina, França, Inglaterra, Croácia, Brasil, Marrocos e Portugal. Os jogos retornam, como eu disse, na próxima sexta-feira, com a seleção brasileira entrando em campo contra a Croácia a partir das 12 horas. Os hermanos também disputam o mata-mata no mesmo dia, em um duelo que promete fortes emoções contra a Holanda. Então, atenção! Sexta-feira, Croácia e Brasil às 12 horas, Holanda e Argentina às 16 horas. Já no sábado, Marrocos e Portugal ao meio-dia, também Inglaterra e França às 16 horas. E o Direto vai ficando por aqui. Um ótimo dia, uma ótima noite a todo mundo. Até a próxima!